Perguntei ao pastor até que horas eu posso ir. Ele disse que eu posso ir até a meia-noite. Estou brincando isso. É que eu olhei para o meu relógio e assustei agora. É que eu estou no horário de Portugal, é 1h da manhã. Aí eu assustei agora, pastor. Amém, mas tem um relógio lá atrás. Isso aqui. Amém, acho que o meu já está atualizado aqui também. Queridos, Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número... Vamos ler a partir do verso 6. Evangelho de João, capítulo 18, verso 6. Encontrou, diga amém? Amém. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu, e se a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que estavam o que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Repita comigo, diga Malco. Malco. Mas Jesus disse a Pedro: meta a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu pai me deu? E assim a escolta e o comandante e os guardas do judeu prenderam a Jesus e manietaram-no, e conduziram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Amém, queridos? Eu quero aproveitar que vocês estão de pé, e eu gosto sempre de, antes de ministrar, fazer uma oração pela família. Quem ama a sua família? Então, em um ato profético, se você tiver a chave da sua casa, pegue a chave da sua casa. Se você tiver, nós vamos orar pela nossa família aqui. Eu digo que sempre que a família, ela é um dos alvos do inimigo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que os valores eles estão invertidos demais. E a gente vê valores invertidos no meio da família. O diabo ele investe pesado sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos. Por isso que é importante nós orarmos pela nossa casa, pela nossa família. Né? Uma vez alguém disse: pastor, mas a salvação não é individual? De fato, a salvação é individual. Mas como virão se não há quem pregue? Como pregar se alguém não se dispõe a ir ou a falar? Né? Então Deus te levantou como uma referência dentro da sua casa. Deus levantou você como uma coluna no meio da sua família. E eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que enquanto você está aqui orando, buscando a Deus, eu acredito que Deus está visitando pessoas que estão longe, que estão perto da tua casa. Eu acredito que Deus está dando livramento para pessoas da tua família. Eu sou prova disso. Para nós já orarmos também, eu estava falando nesses dias que em 94 meu pai estava pastoreando uma igreja em Campinas e ele foi transferido para Belo Horizonte. Tem algum mineiro aqui hoje? Não? Tem, glória. E quando ele estava recebendo a igreja lá em Belo Horizonte, nós estamos em Campinas, pastor. E era o culto da família. No momento da oração, foi feito um momento ofertório. E tinha um hábito de nós usarmos um envelope amarelo chamado Livramento da Proteção Divina. Meu pai pegou o envelope para fazer a oração. E Deus disse para ele: pega mais 6 votos, porque nós somos em 7, pai, mãe e 5 filhos. Meu pai não entendeu, apenas obedeceu, pegou mais 6 envelopes, colocou o nome de cada um da família e começou a orar.
Isso era 9h30 da noite, 21h30. Enquanto meu pai estava orando em Belo Horizonte, às 9h30, às 21h30, nós estávamos sendo assaltados em Campinas. 5 ladrões estavam entrando dentro da nossa casa. Eu tinha apenas meus 4 para 5 anos de idade. Uma criança, ela vai começar a ter memória de lembrança a partir dos 4 anos de idade, segundo a psicologia e a ciência. Então tem coisas que eu tenho na minha memória até hoje, e eu descrevo o detalhe daquele dia e minha mãe confirma. Eu lembro que os ladrões entraram, foram 5, um ficou lá fora, um na cozinha, dois na sala, e um ficou no quarto com a minha irmã e meu irmão mais novo. Eu lembro que a minha mãe gritava desesperada e ele só gritava dizendo: cala a boca senão te dou um tiro, cala a boca senão te dou um tiro. E um deles perguntava: cadê o pastor? Aonde está o pastor? E minha mãe não conseguia responder, só gritava. Quando o de fora gritou e disse: sujou, não dá para nós ficarmos aqui, vamos embora, vamos embora. E eles foram embora, nenhuma colher sequer roubaram. Nós ficamos na casa do vizinho, que era irmão também da igreja. Meu pai chegou de madrugada de viagem, encontrou a gente em casa, foi no vizinho, nós estávamos lá, e nós relatamos, minha mãe relatou o que havia acontecido. Ele perguntou que horas que era. Minha mãe disse: era mais ou menos 9h30 da noite. Aí meu pai entendeu que enquanto ele orava lá em BH, Deus enviava o seu anjo e nos dava livramento. Então eu acredito que enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém no Brasil para te dar livramento. Deus está visitando alguém talvez que não vem nesse culto aqui te acompanhar. Deus está visitando e dando livramento também. Por isso que eu creio no poder da oração. Então nós vamos orar pela nossa casa agora, nós vamos orar pela nossa família. Com teus olhos fechados, você vai orar a Deus agora, vai apresentar o teu lar, a tua família, o teu casamento, os teus filhos agora. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos diante da tua santa, bendita, gloriosa e poderosa presença. Senhor Deus, Senhor Pai, eu quero apresentar nesta noite, em oração a cada um dos meus irmãos que estão presentes. Eu quero pedir para que o Senhor visite a nossa casa, para que o Senhor visite a nossa família agora. Ó meu Deus, visita os que estão longe, visita os que estão perto agora. Senhor, envia os seus anjos para dar o livramento agora. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor venha guardar, proteger de todos os males. Senhor, nós estamos vivendo um tempo onde o diabo tem propagado império em muitos lares, onde o diabo tem propagado império em muitas casas, em muitas famílias, Senhor. Nós clamamos a Ti agora, porque o Senhor é o Deus do livramento. A Tua palavra, Senhor, nos faz uma promessa dizendo que nenhum mal chegará sobre a nossa tenda, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A Tua palavra diz que o Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Senhor, eu quero pedir nessa noite para que o Senhor cancele todo o projeto do diabo contra a nossa casa, cancela todo o projeto do diabo contra a nossa família agora. Senhor, a minha oração nesta hora para que o Senhor vai dando livramento. A minha oração nesta hora, Pai, é para que o Senhor repreenda a obra da macumba, da feitiçaria, a obra da bruxaria, a obra da inveja que tem se levantado contra a família. A minha oração é para que o Senhor unja a casa, ó meu Pai, com o teu sangue, guardando a entrada, guardando a saída. Meu Deus, eu quero pedir agora, Senhor, para que o Senhor entre com salvação, com libertação, para aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que ainda não foram libertos. Meu Deus, quebra o coração de pedra daquele familiar, transforma no coração de carne e que ele possa vir a salvação, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir agora, repreendo o demônio da rebeldia, da desobediência, que está usando aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, Senhor. Meu Deus, aonde o diabo tem tentado atuar no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãos. Oh meu Deus, ó Pai, entre o casal. Meu Deus, repreenda a briga, repreenda a contenda, repreenda a confusão, repreenda a separação, repreenda a dissensão. Coloca
na nossa vida, no senhorio na nossa casa. E nós cremos na bênção, na proteção. Em nome de Jesus. Repita após mim, diga: meu Deus, eu entrego agora a minha casa, a minha família nas tuas mãos. E eu creio que todo projeto de Satanás já caiu por terra, porque nesta noite a vitória nossa em nome de Jesus. Você pode assentar aplaudindo a Cristo, celebrando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga graças a Deus. Queridos, ao olhar para esse texto sagrado, o Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos começar a perceber os últimos dias do ministério de Jesus aqui nesta terra. Nós vamos olhar agora e ver que Jesus está percebendo que o momento está chegando. E após a última ceia, aonde Jesus revela que entre eles havia um traidor, e apenas revelado a João, o evangelista João, que soubera quem era aquele que trairia Cristo. Depois da ceia, Jesus ele convida os seus discípulos para ir até o jardim do Getsêmani para orar. E lá no jardim do Getsêmani, o Deus Pai vai revelar a Cristo o que estava para suceder, o que iria acontecer. Na verdade, Jesus ele vai entender o que ele passaria verdadeiramente e revelado a ele apenas no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que era uma madrugada, uma noite fria e escura. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, a Bíblia diz que aproximou-se naquela madrugada, surgindo o traidor que foi Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que Judas não estava sozinho, mas Judas estava com os oficiais do sumo sacerdote e fariseus e alguns soldados que vieram para prender a Cristo. Como era uma noite muito fria e também escura, e não estava apenas Jesus, mas os seus discípulos, e eles queriam saber quem era, perguntaram: quem é Jesus? Quem é Cristo? Quem é Jesus entre vós? E Jesus responde dizendo: sou eu. Se nós olharmos em outros evangelhos, Judas vai dizer: aquele que eu me aproximar e der um beijo no rosto, esse será o traidor. Mas aqui em João nós vamos ver os soldados e os fariseus perguntando entre eles quem era Jesus. E Jesus, quando responde sou eu, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que eles caíram pelo poder da resposta da palavra de Cristo. E mais uma vez eles perguntaram quem era Cristo, perguntando por Cristo, e Jesus responde sou eu. Ele disse: ó, já que é vocês que me estão procurando, os que estão comigo, deixe eles partir, porque a promessa é que ele não perderia nenhum daqueles que o Senhor, que o Pai havia lhe dado na sua caminhada, na sua jornada e na sua missão. Só que de repente a Bíblia diz que um dos discípulos de Jesus, por nome de Pedro, Simão Pedro, que andava com uma espada, ele puxa a espada da sua bainha no meio daquele alvoroço, no meio daquela agitação, e ao perceber que havia alguém próximo a ele, ele simplesmente puxou da espada, e a Bíblia diz que dando um golpe ele vai acertar, dissipar a orelha de um homem que estava presente ali. E a Bíblia diz que ele acerta e corta a orelha de um homem chamado Mal. E quem era Mal?
aqui no jardim do Getsemane nós vamos ver duas histórias. Vai marcar duas histórias. Vai marcar a história de Jesus e vai marcar a história deste homem chamado Malco. Talvez nós já ouvimos dizer que Malco ele era soldado romano ou soldado judeu. Mas se nós percebermos, nós lemos aqui no Evangelho de João, que Malco ele era servo do sumo sacerdote. O que era ser servo do sumo sacerdote? Era aqueles que almejavam um dia ser um sacerdote. Malco ele vem sendo preparado para um dia chegar a ser um sacerdote. Na verdade era sonho de Malco e da sua família que esse jovem, esse moço um dia se tornasse um sacerdote, um sacerdote de Israel. Então, um servo ele se dedicava a sua vida dos 5 até os 8 anos de idade ao estudo da Torá, a lei Torá. E ele começava a trabalhar no templo, dedicando a sua vida no templo, aonde ele tinha como objetivo do seu trabalho que em 12 horas ele tinha que colocar a lenha no altar para que o fogo não viesse se apagar em nenhum momento, e outras tarefas que o servo do sumo sacerdote teria que fazer dentro do templo. E ao ler esse texto, nós fomos estudando profundamente, eu fui descobrindo que Malco ele estava no último ano, no último estágio para se tornar o sacerdote. Malco se encontrava na escola sacerdotal e ele já estava no 7º ano da escola sacerdotal. Faltava poucos meses e Malco se tornaria um sacerdote. Ou seja, em poucos meses, um sonho, não apenas da sua família, mas um sonho do próprio Malco se realizaria. Ou seja, o sonho se tornaria realidade. Ele estava vivendo já os seus últimos anos, estava vivendo os últimos momentos agora. E ele recebe agora a incumbência de fazer esse trabalho acompanhando os fariseus e alguns soldados para buscar a Jesus. Talvez Malco está indo dizendo, mais um trabalho, mais um serviço, que eu estou indo para servir ao templo, servir aos meus sacerdotes, Caifás, Anás. Eu estou indo lá para cumprir a minha obrigação, para cumprir o meu trabalho, porque daqui a pouco, daqui a alguns meses, o meu sonho se tornará realidade. Mas Malco jamais pensaria ou pensou o que ele viveria naquele momento e naquela noite. Talvez, quem sabe, no pensamento daquele homem seria um trabalho simples. Talvez, quem sabe, chegaria, pegaria Jesus, prenderia, acompanhava e lá apresentaria, está aqui meu sacerdote, a cumprir com a minha obrigação, com o meu trabalho, está aqui a Jesus, a quem vocês mandou nós buscar e prender. Malco vai viver um momento tão difícil naquela noite. No momento que ele está sonhando e contando os dias para ser sacerdote, que ele está dizendo, já se passaram tantos anos, 7 anos se passaram, de tanta dedicação, eu estou vivendo prestes o momento da realização agora. Malco, por um momento, vai ver os seus sonhos se acabando. Nós sabemos que o número 7 ele é muito forte. Ele fala da perfeição, ele fala de mudança, ele fala de um novo ciclo. Observa que a semana começa, na verdade, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando chega sábado, começa tudo novamente. Observe que o número 7 ele é muito forte. A Bíblia diz que o Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Observa que quando Jesus, ou melhor, quando Deus ele ordena que o povo a volta nas muralhas, Deus ordena que eles dão quantas voltas? 7 voltas. Observa que quando Eliseu ordena que Naamã mergulhe no Jordão, ele ordena que ele mergulhe no 7º
mergulho, 7 mergulho, e no 7º mergulho Naamã fica curado. Observe que toda vez que o número 7 manifesta, existe uma mudança, porque o 7 fala além da perfeição, ela fala da mudança. Eu quero liberar uma palavra profética, que hoje haverá uma mudança de Deus na tua vida e na tua casa. O 6º passo, ele é o limite do homem. Eu costumo dizer que o homem vai até o 6º passo, que é o limite, mas o 7º passo quem dá comigo por você é Deus. Mal que está prestes a viver esse 7 passos, ele está prestes a viver essa mudança, ele está prestes a viver esse sonho, ele está prestes a se tornar sacerdote. Nós sabemos muito bem que sacerdote, ele ouve ao povo e leva a palavra do povo a Deus, e o profeta ouve a Deus e leva a mensagem de Deus ao povo. Agora está vivendo esse momento agora tão maravilhoso, mas de repente, quando ele está prestes a realizar esse projeto, ele sente algo passando sobre um membro do seu corpo, que era a sua. De repente ele sente que algo passa sobre o seu rosto. Ele começa a perceber que um líquido quente começa a escorrer pelo seu rosto. E de repente ele leva uma das suas mãos até o seu rosto, e quando ele leva aonde está a sua orelha, ele percebe que a sua orelha não está mais no lugar. E de repente o Malco começa a gritar agora. Quando o Malco ele percebe, ele vê que a sua orelha está dissipada, caída no chão, ele começa a prantear, ele começa a gritar agora. Ele começa a sentir uma dor tão profunda. E digo-lhe de passagem que Malco está sentindo, pastor, 2 tipos de dor. A primeira dor que Malco está sentindo é uma dor física. Diga comigo, física. Porque ele sente que a sua orelha foi cortada. Quando a gente às vezes corta um dedo, corta o machuco, quem já jogou bola na rua sabe quando chutava, né, vai arrebentar o dedão, doía demais, né? Agora imagine você perder um membro do seu corpo. Imagine a dor que Malco está sentindo agora. Imagine a dor que está sobre o corpo daquele homem agora. Agora o segundo tipo de dor que Malco está sentindo agora é uma dor espiritual. Por quê, pastor? Porque Malco não está vendo apenas uma orelha cortada. Malco não está vendo apenas uma orelha dissipada. Malco não está vendo apenas uma orelha caída no chão. O que Malco está vendo naquele momento é um sonho acabando-se. O que Malco está vendo agora é um projeto terminando agora. Quando Malco ele começa a procurar a sua orelha com uma mão levada ao rosto, sentindo dor e gritando e procurando a outra orelha que estava caída no chão, Malco está dizendo: acabou-se o meu sonho agora, acabou-se o meu projeto agora. Foram anos. E você diz: por quê, pastor? Porque para ser sacerdote você não podia possuir nenhum tipo de deficiência física. Você não podia ter nenhum tipo de deficiência, que você estava rejeitado para ser um sacerdote. Principalmente se você não tivesse a orelha, porque quando havia um ritual para quando fosse ungir um sacerdote, ungir a orelha direita, ungir o dedão da mão direita, o dedão no pé direito, e tudo isso tem um significado espiritual. Nós vamos ver isso no livro de Levítico 21, 17, 21, 21. Nós vamos ver que todos os momentos que havia a unção do sacerdote tinha que ungir todos os membros, principalmente da região do seu corpo direito agora. Malco está gritando agora, porque ele está vendo ano após ano acabando em uma noite fria e escura. Sabe o que eu começo a imaginar? Que Malco era aquele menino, pastor, cuidado. Era aquele menino que talvez ele dizia: mamãe, eu posso lhe ajudar a fazer a comida? A mãe dizia: não, filho, vai que você pegue a faca, por engano, corta o dedo, você não vai poder ser sacerdote, mãe. Mãe, eu posso brincar de bola com os meus amiguinhos? E ela dizia: não, meu filho, vai que alguém te dá uma rasteira, você quebra a perna, quebra um braço, e amanhã você não vai poder mais ser sacerdote, vai ter que acabar o sonho. Não era aquele menino que era protegido. Ele está prestes a viver o momento do sonho. Então, são meses para que aconteça a realização de um projeto, de um sonho.
pessoas aqui que talvez lutou, batalhou a vida inteira, e de repente chegou alguém e cortou a sua orelha. Talvez estou falando com pessoas aqui esta noite que você projetou a vida inteira, ou começou até mesmo esse ano projetando, sonhando, mas de repente apareceu alguém que tirou a espada da bainha com uma palavra, lhe cortou com uma atitude e fez você pensar em parar e desistir, desanimar. Talvez, quem sabe, diante de uma decepção, de uma frustração que você está vivendo, você diz: puxa, batalhei a vida inteira, lutei a vida inteira, suei a vida inteira, noites mal dormidas, tive que engolir sapo para chegar aonde eu cheguei, e agora parece que tudo está desmoronando, se acabando, se perdendo. Era o que o mal estava sentindo e está sendo. Tudo se acabou. A dor terrível pelo forte, mas o que doía era o sonho que havia acabado. Tudo que eu fiz, tudo que eu preparei a vida inteira, me preparando para terminar-se agora. Foram cerca de talvez 3 a 5 a 10 minutos de desespero, de alvoroço. Mas o que Malco não sabia é que no jardim do Getsemane estava aquele que tem poder para restituição. O que Malco não sabia é que a quem eles estavam procurando é aquele que tem poder para restaurar e para fazer nova todas as coisas. Talvez você entrou nesse Getsemane aqui nesta noite, talvez você entrou aqui hoje pensando em desistir, talvez você disse: é o último culto que eu vou. Talvez você entrou aqui dizendo: eu vou abrir mão do projeto, eu vou abrir mão do sonho, eu vou abrir mão do meu ministério, eu vou abrir mão da minha casa, eu vou abrir mão da minha família. Talvez você não está aguentando mais a pressão psicológica que você está vivendo, mas você entrou aqui nessa noite, está Jesus, aquele que tem poder para restaurar, para fazer nova todas as coisas, aquele que está aqui presente e te trouxe aqui para dizer: ei, essa situação que você está vivendo não é a última estágio da tua vida, não é a última estação, é o teu plano maiores e melhores para a sua vida. Jesus é uma ordem, Jesus vai gritar dizendo: Pedro, basta! Guarda a espada, rapaz. Porventura não beberia eu o cálice que meu pai me deu? E Malco gritando de um lado, desesperado. De repente Jesus, ele se agacha. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 50, nós vamos ver esse cenário. Jesus pega a orelha daquele homem. Jesus se aproxima daquele homem e diz a ele: Malco, o teu sonho não vai terminar aqui. Malco, a tua história não termina aqui. Malco, esses anos todos lutando não foi em vão. Malco, naquela noite talvez o inimigo queria colocar um ponto final na história de Malco, no sonho de Malco, mas lá estava Jesus para colocar uma vírgula debaixo daquele ponto, dizendo: a tua história, o teu sonho não pode levar de Malco. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, talvez você está dizendo: acabou, o diabo colocou um ponto final, você diz: é agora que eu vou retroceder, é agora que eu vou desistir, é agora que eu vou abrir mão. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: não haverá ponto final na tua história, não haverá ponto final no teu casamento, não haverá ponto final no meio da tua família, não haverá ponto final no teu ministério. Jesus te trouxe aqui para te dizer: ei, não acabou, não me assista, não retroceda. Eu estou aqui para dizer: o teu projeto vai dar continuidade, o teu sonho vai continuar. Jesus pega e se aproxima daquele homem e coloca a orelha num lugar. Quando Jesus retira, diz: Malco, pode voltar a sonhar. Daqui uns meses você será um sacerdote. Eu acredito que você fará a diferença entre aqueles que foram corrompidos. Aleluia, Jesus. Eu acredito que Jesus faz aquele milagre, restaura o sonho daquele homem, porque Jesus acreditava que aquele homem poderia fazer a diferença. Quando
Paulo leva a sua mão de volta ao rosto. Ele está percebendo agora que a sua orelha está de volta. Ele diz: agora o meu sonho dará continuidade. Sabe o que me faz lembrar? Atos capítulo de número 23, versículo 11, quando Paulo está preso em Jerusalém. E Paulo achava que seria a última noite dele naquela cela fria e escura. Paulo não poderia receber visita de ninguém. Quem sabe naquele momento Paulo está dizendo: acabou o meu ministério. Talvez, quem sabe, naquela noite Paulo está dizendo: agora termina aqui. Só que a Bíblia diz que na noite seguinte apareceu o Senhor a ele, e colocando-se ao lado dele disse: Paulo, coragem. Aleluia. Assim como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim tu farás em Roma. Parece que a noite em Getsemane, naquela noite fria e escura, vai se repetir na vida do apóstolo Paulo, que também decepara a sua orelha, lhe prendendo, lhe aprisionando, e diz: nós vamos acabar e matar com o apóstolo Paulo. Mas o mesmo Jesus que encontrou em Damasco aparece para ele novamente, dizendo: coragem, a tua história não termina nessa cela fria em Jerusalém. Levante a tua mão direita, eu vou profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje eu trouxe aqui para te dizer para você: a tua história não termina nessa noite fria e escura. Hoje eu trouxe aqui para te dizer: pode voltar a sonhar, acreditar, projetar. Pode acreditar que Deus tem algo extraordinário para você. Talvez as notícias estão nos assolando, talvez o diabo está tentando nos amedrontar, mas hoje eu trouxe aqui e te diz: ei, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu não te trouxe esse país, não. Eu não te plantou aqui, não. Deus se fará florescer aqui nesse lugar. Deus nessa não é projeto, vai dar continuidade. Talvez existam pessoas que estão deixando de sonhar. Deus te trouxe aqui para dizer: volte a sonhar. Jesus se levanta e diz: prossigamos. Eu quero terminar para orar. Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é quem corta a orelha de Malco. Quem cortou a orelha de Malco? Pedro. Diga comigo: Pedro era o irmão da igreja. Porque Malco servia a Deus. Ele servia a Deus, a Yahvé, o Deus de Israel. E Pedro também servia a Deus. Ele serviu o mesmo Deus. E quem corta a orelha de Malco? Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem eu, nem você, nenhum de nós foi levantado para destruições de ninguém. Deus nos levantou para edificações e para gerações na vida das pessoas. Diga isso para alguém que está do seu lado. Diga: Deus te chamou, não para destruições. Diga: você foi levantado para edificações e para gerações na vida das pessoas. Deus chamou a cada um de nós para gerações. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, missionária Sônia, as pessoas chegam a nós, e às vezes nós chegamos a pessoas com sonhos tão grandes, com projetos tão grandes, e às vezes nós queremos compartilhar com as pessoas os nossos sonhos, nossos projetos de vida, sim ou não? Sim. E quando nós esperamos uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, de encorajamento, nós recebemos palavras negativas. E muitas das vezes nós não vigiamos a gente, somos até desmotivadores de sonhos. E muitas pessoas pararam de sonhar. Talvez, quem sabe, você está aqui, parou de sonhar porque talvez você procurou alguém, em vez de receber uma motivação, você foi desmotivado. Isso não é para você. Isso não é para a sua vida. Não, você não será capaz. Isso é loucura. Me faz lembrar em Gênesis,
Quando o Senhor aparece para Isaac, Isaac está querendo ir descer para o Egito porque havia fome na terra, a segunda crise mundial que houve. Isaac está querendo descer para o Egito. Aí Deus aparece para Isaac e diz: não desça para o Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar, vai para Gerar, da terra dos filisteus, habita nessa terra, porque eu serei contigo. Sabe o que Deus está falando para Isaac? Vai para uma terra, e aquela terra era uma terra improdutiva. Aquela terra também estava seca, não produzia, porque era tempo de fome, tempo de escassez. Parecia loucura, porque é assim que Deus trabalha na contramão da nossa humana. Aos olhos humanos era impossível ir para aquela terra e se manter em Gerar. Só que agora Isaac lembra da promessa que Deus fez ao pai Abraão e da promessa que Deus faz para ele também. Vai para a terra, habita na terra, porque assim como eu fui com teu pai Abraão, assim também serei contigo. O que Isaac tudo precisava era esta palavra, e ele começou a trazer à memória o que Deus havia feito na vida de seu pai. É por isso que Lamentações ele diz: trago a minha memória, que pode me dar esperança. Glória a Deus. E quando ele chega naquela terra, ele decide fazer o que Deus ordena: plantar, semear na terra. E parece que eu vejo os moradores daquela terra se aproximando, dizendo: o que você está fazendo? Diz: eu estou semeando na terra, eu estou plantando na terra. E alguém está dizendo: você é louco. Qual é o projeto? O projeto é plantar. Por quê? Porque eu vou colher. E aqueles moradores dizem: você é maluco, a terra não está gerando, a terra não produz. É tempo de fome, não é tempo de plantar, é tempo de se resguardar. E parece que alguém diz assim: ô Isaac, A passou aqui, plantou, não deu certo. B passou aqui, não deu certo. C passou aqui, plantou e não deu certo. Mas em um momento eu vou ver Isaac deixando-se levar para aquela palavra, conjecturando. Parece que eu vejo Isaac olhando para aqueles homens dizendo: ah, tudo bem, A plantou, não deu certo. B plantou, não deu certo. C plantou, não deu certo. Mas eu não sou nem A nem B, nem C, eu sou filho de Deus. Posso ignorar as coisas porque aquele que fez a promessa ele é fiel para cumprir as suas promessas. Na Bíblia diz que no mesmo ano Isaac colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Deus te trouxe aqui para te dizer: não se deixe ser levado pelas ondas das palavras daqueles que vêm para te desmotivar, daqueles Pedro que aparece com a espada para cortar a sua orelha, para acabar com o seu sonho, com seus projetos de vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: ouça a minha voz. Aleluia. Enquanto o mal está ali chorando com dor, ele não sabia de uma coisa: o restituidor de sonhos estava no Getsemane. Eu quero já finalizar. Quantos de nós já chegamos aqui com sonhos mortos como mal, com projetos mortos como mal? Mas eu quero te dizer: você está no Getsemane esta noite, você está no lugar certo. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: não abre mão dos seus sonhos. Diga: quem sabe você já pensou até mesmo em desistir, mas diga: mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai restituir os teus sonhos. Ele vai trazer de volta. A promessa dele continua de pé sobre a tua vida. Ele vai tentar doendo, cortar a sua orelha, pode deixar que eu vou colocar no lugar novamente para você. Está difícil, está dizendo: continua, prossiga, porque a minha palavra ainda continua de pé. Aquela noite eu vejo um milagre de Deus acontecendo. Eu vejo Pedro aprendendo uma lição a partir daquele dia, que entendendo que não foi chamado para destruições, mas para edificações. Você vai observar que o tempo passou. Pedro é escolhido como líder da igreja e edificou sonhos na vida de muitas pessoas. Pedro entendeu futuramente o chamado dele. Por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: descansa o teu coração. Era uma noite fria e escura, que Malco chora, mas quando amanhece, Malco está feliz,
porque se cumpriu a promessa, o choro dura uma noite, mas a alegria lá vem pelo amanhecer. Eu tenho uma notícia de Deus para você. O amanhecer de Deus chegou para você aqui essa noite. O amanhecer chegou de Deus para a tua casa aqui essa noite. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: o sol da justiça está nascendo em teu favor aqui. Sonha. Glória a Deus. Eu use sonhar. Se você quer compartilhar o seu sonho, compartilhe o seu sonho. Aqui eu finalizo com pessoas que possuem o mesmo nível de fé que você, o superior de você. Repita após mim e diga: o ambiente que eu permiti ao meu redor determina o meu milagre. Aleluia. Com que nós compartilhamos nossos sonhos e projetos de vida, nossas batalhas, nossas lutas e dificuldades. Você precisa fugir do pessimista, do negativista. Porque se você andar com essas pessoas, você vai receber só espada na sua vida. Eu dou um exemplo mais ou menos que vem uma onda gigante. Aí você diz: meu Deus, eu vou morrer. Aí o negativo chega perto de você e diz: vamos morrer juntos. Mas olha você andar com uma pessoa cheia de fé, que pensa positivo. Vem a onda gigante e você diz: meu Deus, eu vou morrer. Aquela pessoa diz: que morrer, vamos pegar uma prancha, vamos passar por cima dessa gente. Vem a crise e você diz: eu vou chorar. E o negativo: choramos juntos. Agora aquela pessoa que tem fé, que mesmo diante de tantos obstáculos e perseguição, mas ele sabe que a maior palavra é a de Deus que está sobre ele. Ele chorar? Eu vou criar uma fábrica de lenço e ganhar dinheiro nas costas dos chorões. Quando Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo está chorando. Jesus diz: por que chora? A menina não está? A menina apenas? Começaram a rir de Jesus. Jesus ficou tão nervoso que ele disse: eu quero todo mundo para fora. Eu só quero aqui Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina. Jesus tinha quantos discípulos? Jesus mandou entrar quantos? 9 ficou do lado de fora, principalmente o Tomé, ficou uns quilômetros longe. Sabe por que Jesus mandou todo mundo sair, só o pai e a mãe da menina? Porque aquelas pessoas representavam um ambiente de incredulidade. Então pegue na mão de alguém e diga: quem não acredita no teu milagre não tem que andar com você. Diga: eu tenho uma notícia para você. Deus vai fazer uma limpeza no teu caminho. Deus vai fazer uma limpeza nas tuas amizades a partir de hoje. Jesus diz: quem não é por nós é contra nós, é verdade? Então o ambiente que você permite ao seu redor determina o seu milagre. Aleluia. Para quem você está contando os seus sonhos, para quem você está compartilhando a sua vida. Tome cuidado com alguns Pedro que ainda não são convertidos, porque eles vão cortar a sua orelha. Mas aquele que se tornou líder, que edificou a igreja, ele vai te colocar para frente e vai dizer: vamos prosseguir. Eu termino aqui, agora eu termino de ver. Todo mundo pode dar que vai terminar, nunca termina, irmão. Mas aqui eu termino. Deus te trouxe aqui para dizer: o teu sonho não termina aqui. O sonho vai dar continuidade. Se projetas alguma coisa, te sairá bem, disse Jó, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho.